Olá pessoal, tudo bem? A gente vai conversar sobre isolamento absoluto. O que é o isolamento absoluto? Ele serve para evitar que a saliva vá para o interior do canal e se contamine durante o tratamento endodôntico. Ele vai afastar língua, bochecha e lábios durante o tratamento. Quando a gente vai enxergar com a visão direta com o espelho ele não fica embaçado. A substância química auxiliar que a gente está utilizando, ela não vai cair dentro da boca do paciente. E a gente também não quer um acidente pior ainda que esse, que seria o paciente deglutir o instrumento que está sendo utilizado. Às vezes, ainda quando ele engole, pode até aspirar e isso vir a cair no pulmão. E a gente não quer de maneira nenhuma que aconteça esse tipo de acidente. Então, basicamente, são esses os instrumentos que nós vamos utilizar para realizar o isolamento absoluto. Tradicionalmente, nós utilizamos o arco de Osby. Algumas empresas, eles mandam essa parte aqui com os quadrantes de divisão para a gente marcar no lençol de borracha e fazer o furo, né? E a gente usa o perfurador, a pinça Palmer para levar o grampo em posição. Existem alguns pacientes que têm aí um pouco de receio de estar usando, né? Fica às vezes com falta de ar. Tem a opção de estar utilizando esse arco dobrável. A gente faz assim durante o tratamento, o ar passa e o paciente, a gente consegue fazer o tratamento. Após o isolamento instalado, a gente vai colocar top down, que é essa barreira gengival, e fotoativar. Isso vai evitar que a saliva suba dentro do canal e contamine. A gente tem alguns grampos aqui, ó. Vou mostrar de exemplo para vocês. Esse é um grampo sem asa, grampos com asa, grampo aqui para dentes anteriores, tá? E esses grampos invisíveis da endosbelo. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre cada um. Então, pessoal, esse aqui é o perfurador, tá bom? Para lençol de borracha. A gente abrindo ele aqui, ó, a gente consegue perceber que ele tem alguns orifícios, ok? Esse orifício maior aqui, a gente vai perfurar, para grampo. Esse segundo orifício é para molares. Esse para pré-molares e caninos. Esse aqui para incisivos superiores e esse para incisivos inferiores. De acordo com o dente a ser escolhido, a gente troca aqui e faz a perfuração no lençol de borracha e instala o conjunto, ok? Então, primeiro a gente vai pegar o lençol, faz a perfuração do lado aí que fosse o dente correspondente. E primeiro, olha pessoal, esse aqui é o grampo sem asa, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele, ó. Reparem que eu coloquei aqui um fio dental, uma marrilha, porque eu não quero que esse grampo pule, vá para a garganta do paciente. Caso isso aconteça, a gente tem o fiozinho aqui para pescar e não ocasionar nenhum acidente. Como que a gente vai fazer com esse grampo? Coloca o grampo em posição aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Instalou, ok? Aí a gente vai esticar o lençol, primeiro aqui, estica bem e veste em posição. A gente pode pedir auxílio para uma espátula para fazer com que ele desça, ok? E aqui, ó, a gente acerta o lençol. O lençol estando em posição, vestido, aí nós vamos colocar, né, o arco aqui, no caso de Osby, em posição, ok? Então, finalizando essa parte do arco de Osby em posição, nós iríamos colocar top down em volta e fazer a fotoativação. Às vezes a saliva ela tá indo, subindo, o top down não está sendo suficiente. A gente pode estar fazendo o que, pessoal? Colocando cianocrilato, que é o super bonder, vai pegar um pouquinho com a espátula, coloca aqui em volta do grampo em posição. Como dica, pode estar pegando uma gotinha do monômero, pode usar um microbrush e aí passa em volta. E isso ele vai ficar fixo instantaneamente, pessoal.
O segundo grampo, pessoal, ele é com asa. A inserção é diferente. A gente vai pegar o lençol, vai colocar aqui as asas em posição, ó. Ok. E aí a gente vai levar o conjunto aqui no dente a ser trabalhado, tá vendo? Depois que a gente levou o conjunto, ó, essa parte aqui que tá em cima da asa, a gente tem que acertar. Acerta com a espátula. Aqui também, ó. Desceu. E aí ele tá vestido. E só colocar em posição o arco. Em volta do dente a gente vai colocar o top dan e fotoativar. Caso tenha necessidade, usa o cianocrilato aqui em posição. Esse é o grampo invisível, pessoal. Basicamente ele é um grampo com asa também. Então a gente vai pôr em posição aqui a mesma coisa que o grampo com asa. A gente põe ele em posição. E vai instalar aqui no dente, né, que foi escolhido, o dente que a gente já fez o acesso aqui previamente, ou pode fazer o acesso aí após o isolamento, né? Também é uma das formas. A vantagem, pessoal, desse grampo, a composição dele é polímero. Às vezes a gente tem um pré-molar inferior, que ele tem uma bifurcação, trifurcação, e a gente não consegue ver, se tiver um grampo de metal convencional, a gente não vai conseguir enxergar aqui a parte do terço cervical e médio, a gente vai ser atrapalhado pelo grampo convencional, a gente não vai ver trajetória de carais, não vai ver inserção de limas. A vantagem também é que a gente pode colocar uma lima para fazer uma odontometria radiográfica, a gente pode fazer uma prova de cone e a gente vai ter uma visibilidade bem maior. Pessoal, uma outra coisa que acontece, às vezes, por exemplo aqui, ó, como se a gente fosse trabalhar nesse primeiro molar aqui, ok, aqui não tem dente, mas como se tivesse um primeiro molar e ele não tem a coroa, está totalmente destruída. Como que a gente vai fazer para isolar, para conseguir trabalhar? Então a gente vai trabalhar, vai fazer 3 furos. 1, 2, 3, ok? Aí a gente vai fazer assim, ó. Fura 1. O dente a ser trabalhado do lado. E mais um, né? Aí a gente vai vestir os 3 aqui em posição. Olha só. Veste os 3 em posição. Ok. Olha só. E aí a gente vai colocar os grampos em posição para tá conseguindo trabalhar. Esse é o grampo do molar. Aí aqui a gente colocaria um grampo de pré, né? E aqui a gente faria adaptação, ok? Às vezes empurra um pouco mais para cá, tira um pouco esse lençol de cima para conseguir estar trabalhando. Mas percebam que a gente consegue fazer, né, o isolamento, consegue trabalhar então nesse dente do meio, ok? Mesmo que não tenha coroa, a gente vai conseguir fazer esse isolamento, é efetivo. Pode caprichar no top dan aqui em volta, no cianocrilato, caso necessário, para que não ocorra contaminação com saliva. Pessoal, uma coisa bem interessante também, como auxiliar para a gente conseguir colocar o lençol em posição, são essas cunhas elásticas da TDV. Basicamente, ela vai fazer o lençol ficar preso em posição. Por exemplo, colocado aqui, ó, na mesial desse pré-molar. A primeira cunha elástica aqui, ela tem gramatura menor, essa é mediana e essa maior. Qual que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar qual a gente consiga colocar aqui entre um dente e o outro na interproximal. Por exemplo, aqui eu vou pegar essa verdinha. A gente coloca aqui em posição na pinça de palmer, estica, ó, e vai vesti-la em posição. Tá vendo que ela estabiliza o lençol? Depois é só colocar o lençol em posição ali no arco e a gente vai conseguir trabalhar tranquilamente. Esse é um grampo 211 comum para dentes anteriores, tá? Mas qual que é a grande sacada desse grampo, pessoal? Às vezes a gente tem um molar aí de criança para trabalhar, ele não está totalmente rompido na boca, a coroa está expulsiva e nenhum grampo para nele, tá?
Até mesmo, pessoal, um molar que esteja totalmente destruído. Muitas das vezes os grampos comuns, o 14, o 14A, W8A, a gente não vai conseguir ter um pega e o grampo não vai ficar travado em posição. A gente pode lançar mão, então, de utilizar o grampo 211 para o molar. Olha só. A gente vai colocar em posição, como se fosse trabalhar mesmo, tá? Com um dente da frente, né? O dente anterior, só que vai vestir lá o molar. Eu espero que chegue no consultório para vocês um dente desse tipo, para que vocês possam testar essa dica e depois vocês me contam, ok? Vestido em posição. Todos os isolamentos a gente vai caprichar no top-dan em volta. Caso necessário, usa o cianocrilato e depois aqui veste o lençol em posição. Agora, pessoal, vou dar um exemplo para vocês de um isolamento com vários dentes. A gente pode pegar uma canetinha, ó. Esse aqui já está furado, a gente marca os 6 dentes que vão ser trabalhados e a gente faz a perfuração. Pessoal, então, ó, como se a gente fosse fazer esses 6 dentes anteriores. Olha, a gente vai usar como auxílio aqui a cunha elástica. A gente põe em posição na pinça Palmer e vai nas laterais, põe em posição, ok? Então a gente vai colocar a segunda cunha elástica em posição, travou, a gente tira, ó, tá totalmente estabilizado o arco. A gente vai colocar o arco aqui, né, o arco de Osprey. As cunhas estão estabilizadas, a gente consegue trabalhar tranquilamente. Uma outra dica, pessoal, para estar fazendo a estabilização do lençol, quando vai trabalhar assim em vários dentes, estar utilizando esse elástico corrente de ortodontia. A gente vai pegar 3 partes aqui do elástico e vai cortar. Então a gente pegando as 3 partes, ó, já estão aqui cortadas, a gente vai colocar na pinça Palmer, bem nessa parte do meio aqui, ok? Ó, vamos pôr. Vai ficar nesse formato. E aí a gente vai abrir devagar e levar em posição no dente. Olha, pessoal, então após o elástico ele ser instalado em posição, a gente empurra ele aqui para baixo. Ele vai ficar bem estabilizado, ó, tá? Não tem perigo de soltar. Com o explorador, com a pinça Power também, você pode encaixar nos 2 lados aqui e tira de posição. Uma outra dica, pessoal, bem interessante para estar fazendo a estabilização do lençol à distância estar utilizando esse Wedge Jets. Ele aqui é um Rubberdan, ele vai ajudar a estabilizar, né, o Rubberdan, que é o isolamento absoluto. Ele é uma cordinha, olha só, vou abrir aqui para vocês, ó, já tenho cortado. Ele é uma cordinha, ok, e ele é bem elástico, ó, ok. A gente pode cortar esse aqui em posição, vou cortar aqui no meio. O que a gente vai fazer? A gente estica ele, ó, com a mão, passou no dente, que esse aqui ficou curto, vamos pegar um pouquinho maior. Vai pegar uma espécie de elástico, tá? Uma cordinha, estica, passa no dente, olha só. O lençol tá estabilizado, dá para trabalhar tranquilamente nos dentes, não tem risco disso se soltar.